Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Já vimos como é trabalhoso, né? Fazer cálculo de coordenadas x, y e transformação de coordenadas x, y em distância e ângulos, né? Essa transformação de coordenadas polares em coordenadas retangulares, ela é bastante trabalhosa e é uma atividade que a gente vai fazer bastante em agrimensura. Quero mostrar para vocês como que a gente utiliza na calculadora científica duas funções, que é a função POL e REC, que podem nos auxiliar bastante a fazer essas transformações de coordenadas. A função REC, ela fica localizada nesse botãozinho aqui, a segunda fileira de cima para baixo na calculadora. O REC é a segunda função da tecla POL. Então, para ativar a função REC, a gente vai começar sempre a sequência com Shift, Shift REC. A função REC ela vai converter as coordenadas polares para coordenadas retangulares. Então, para nós em topografia é bastante interessante, porque ela vai converter lá as informações que a gente captura de campo como ângulo e distância e vai transformar em x e y, ou delta x e delta y. Né? Essa função ela vai deixar a resposta y, ou para nós em topografia a gente chama de delta y, na posição de memória e o x ou delta x na posição de memória f. Como que funciona essa função? Então ela tem uma sintaxe, uma sequência de teclas para que ela funcione. Então daqui, transformação de coordenadas polares para retangulares, a função REC. Para demonstrar para vocês, eu não tenho um simulador da calculadora exatamente da mesma que a gente está usando, da Casio FX82. Mas eu tenho da Vinacal aqui, ó, que ela é idêntica, né? Só muda a cor da calculadora, mas a posição das teclas é a mesma, exatamente a mesma. E a sequência de cálculo vai ser exatamente a mesma. Peguei aqui um exemplo para a gente exercitar. Determine as coordenadas do x do 1 e o y do 1, conforme os dados abaixo. Então, a gente tem aqui o ângulo de azimuth de 61 graus, 2 minutos e 10 segundos, e a distância de radiação de 45,99 metros. Então, o objetivo é determinar x do 1 e y do 1, sabendo que o x do 100 é o x do e e o y do e é 100 e 200, respectivamente. Como que a gente utiliza a calculadora para fazer essa transformação? Então a gente tem coordenadas polares, ângulo e distância, e a gente quer transformar em coordenadas retangulares x e y. Primeiro a gente tem que ativar a função REC. Na sequência de teclas, a gente vai primeiro na tecla Shift e POL. Aí percebam lá no display da calculadora que ele ativa a função REC. Ativou a função REC. Primeiro eu vou digitar o valor da distância, nesse caso é 45,99. Vírgula, e percebo que essa vírgula é o separador de campos, a vírgula que vai separar a distância do ângulo, não é o ponto decimal, tá? É a vírgula mesmo, que fica aqui em cima da tecla del. Ela vai separar, neste caso, a distância do ângulo. Então, o valor da distância já foi, vírgula, e agora o valor do ângulo. Qual que é o ângulo? Aquele que está lá em cima, o azimuth, 61 graus. Utilizo a tecla de grau, minuto, segundo. 2 minutos, 10 segundos. Igual. O resultado que a calculadora nos dá, o 22,271, é o delta y, ou a coordenada y, ou seja, a distância vertical que separa aqui o ponto E até a projeção do ponto 1. Esses 22, se for metros, essas coordenadas, metros, essa distância vertical aqui do 1 até a projeção do E. Se a coordenada do E é 100, desculpa, 200, a coordenada y do E é 200, eu vou ter que somar ele com 200 para chegar na coordenada y do ponto 1. Então, coordenada do ponto 1, y, 222,271. A coordenada E, x, melhor dizendo, a coordenada x, o delta x, ele fica armazenado na memória F da calculadora. A memória F está aqui, ó. Essa letra F em vermelho, que é a terceira função da tecla da tangente. Então, para a gente acessar a memória F, eu vou ter que clicar na sequência alfa, para ativar a terceira função, e o botão TAN. Percebo lá no display da calculadora que ele traz a letra F como resultado. Se eu der um igual, agora ele está me trazendo a coordenada x do ponto. Ou melhor dizendo, para nós em topografia a gente chama de delta x.
a diferença na projeção x que separa o nosso ponto de interesse, no caso 1, até o ponto do polo, o ponto da onde partiu a irradiação, a estação E. Para me chegar na coordenada x do ponto 1, eu vou ter que somar com esse ΔX a coordenada x do ponto E, que é 100. Então, isso mais 100 vai dar a coordenada do ponto x, 140.2378. Tem uma vantagem que, por exemplo, esqueci a coordenada do ΔY. O ΔY não, o ΔY, ela fica armazenada aqui na memória E. Então, se eu quiser acessar novamente o ΔY, eu vou vir aqui no alfa, cosseno vai ativar a letra E, igual, ele vai trazer novamente a distância vertical do 1 até o E. Então, essa função, que é a função REC, ela transforma coordenadas polares, ângulo e distância, para coordenadas retangulares, x e y. Para me fazer o contrário, ou seja, transformar coordenadas retangulares x e y de um par de pontos em coordenadas polares, ângulo e distância, a gente utiliza a função POU. Então, um problema como esse aqui do lado direito. Determinar a distância e o ângulo de azimuth entre os pontos A e B, conforme, sabendo que o x do A é 2, y do A 1, x do B 6, y do B 4. A receita de bolo aqui, a sequência de teclas é POU. Primeiro a gente entra com o valor do ΔY, vírgula, no separador de campo, vírgula, e depois a gente entra com o valor do ΔX. Como resultado a gente vai ter a distância, e lá na memória F, ou seja, acessando com alφtan, a gente vai chegar no ângulo, que não vai ser diretamente o ângulo de azimuth, mas a gente vai ter que analisar se o ângulo é maior do que 0 graus ou menor do que 0 graus. Se for o ângulo maior do que 0 graus, ou ele pode ser positivo de 0 a 180 graus, esse ângulo será diretamente o azimuth. Se o ângulo for menor do que 0, deu um ângulo negativo, é porque ele mede o ângulo no sentido, a função dá como retorno o ângulo no sentido anti-horário, partindo da direção do y aqui, no sentido anti-horário, variando de 0 a 180. Então, basta a gente somar 360 ao ângulo resultante que a gente chega no valor do azimuth. Vamos testar com esses dados aqui. Começamos com a tecla POU. Primeiro a gente entra com o ΔY. O ΔY é o x do B, no caso, a gente quer o azimuth do A para o B, do ponto A para o B. Então, o ΔY vai ser o y do B menos o y do A. Então, a gente não precisa calcular primeiro o ΔY à parte para depois digitar aqui. Eu posso fazer a operação do y do B menos o y do A diretamente na calculadora, digitar. Então, a gente começa lá com o y do B 4 menos o y do A 1. E esses 4 menos 1 vai dar o ΔY. Vírgula. Agora vamos para o ΔX. X do B 6, x do A menos 2, porque é o ΔX. É o x do B menos o x do A. Igual. O resultado que ele vai dar aqui na tela principal é a distância de A a B, que deu 5. Realmente, aqui se a gente for a cálculo da distância pela função matemática, a gente usa o teorema de Pitágoras. Está aqui a desenvolvimento da conta, vai dar 5. O ângulo, ele fica memorizado na memória F. Então, para acessar a memória F, eu vou lá, alφtan, ele vai acessar a memória F, dou um igual. Esse é o valor do ângulo. Como ele está positivo, ele é o próprio ângulo de azimuth. Transformo ele para o sistema sexagesimal. Está aqui o ângulo, 53 graus, 7 minutos, 48 segundos. Como o ângulo é positivo, isso quer dizer que o ângulo é maior do que 0 graus, então esse ângulo mesmo vai ser o azimuth. Se ele fosse negativo, eu teria que somar com 360 para chegar no azimuth. A distância fica armazenada na memória E, então a qualquer momento, se eu quiser acessar a distância, eu acesso a memória E, que é alfa cosseno, acesso E, dou igual, ele me retorna com a distância. O ângulo continua lá na memória F. Então, alφtan, acessa a memória F, está aqui novamente o ângulo. Para confirmar, vamos fazer a conta agora do B
para o A, calculando o azimuth do B para o A. Porque daí o ângulo vai dar um ângulo diferente, né? Vai ser um ângulo... Este vai ser o ângulo do contra-azimuth. Então, a gente calculou 53 graus de A para B, o contra-azimuth vai ser de B para A. Mas vamos calcular isso pela função. Então, novamente, vamos lá. Ou, se eu quero o azimuth do B para o A, o delta y é o y do A menos o y do B. Então, a gente vai começar lá. Delta y, o y do A, 1, menos o y do B, que é 4, vírgula, agora o ΔX. Se eu quero do B para o A, então o ΔX vai ser o x do A menos o x do B. X do A, 2, menos o x do B, 6. Igual. Obviamente a distância vai dar a mesma, né? Porque a distância não muda. A distância de A para B é igual à distância de B para A. Mas o ângulo deve mudar. Alfa tan acessa o ângulo. Olha, deu um ângulo diferente, deu um ângulo menor do que zero, deu menos 126. Para mim chegar no ângulo de azimuth, então aqui, está aqui embaixo na condição. Se o ângulo for menor do que zero, o ângulo mais 360 vai ser igual ao azimuth. Então eu tenho que somar com 360 graus, esse valor negativo, igual 233, está em decimal, aperto no grau, minuto, segundo, novamente, 233,748. Faz sentido, né? Se o azimuth tinha dado 53,748, o contra-azimuth deu 233 mais 180 graus, né? 748. Então, essa função POU é uma maneira bem mais tranquila, né, de a gente chegar tanto no valor da distância, quanto principalmente o valor do ângulo, de uma maneira bem mais direta. Tem só duas condições. Ao contrário do que se a gente for utilizar a fórmula do arco da tangente, que daí eu tenho que fazer toda a análise de quadrante, eu tenho 4 possibilidades diferentes, de acordo com os sinais de ΔX e ΔY. Quando a gente utiliza a função POU da calculadora, fica bem mais tranquilo, né? Porque são duas condições, apenas ou o ângulo é positivo, então o azimuth vai ser igual ao ângulo, ou o ângulo vai ser negativo, basta eu somar 360 graus a esse ângulo. Para isso é importante, né, a gente definir bem qual é a distância, e principalmente, a distância não muda, mas principalmente o ângulo, né? Eu quero o ângulo de A para B ou de B para A. Então, isso vai definir o ΔX e ΔY, a ordem das coordenadas. Isso é extremamente importante para a conta dar certo. Beleza, gente? Grande abraço, até a próxima.